Fala galera, eu sou o Rafael e esse é o canal Que Honra Ser, nosso canal de conteúdo exclusivo do Vasco. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. E antes de partir para as notícias de hoje, dessa manhã do Vasco, tem uma pincelada no jogo de ontem. Vamos falar um pouco sobre o jogo de ontem, como o Vasco se comportou. Um bom resultado, teria sido melhor se não fosse a falha, da defesa, mas foi um bom resultado. O jogo de ontem contra o São Paulo lá no Morumbi. Vamos falar também do embate entre o Osório e o Levenciano. O Osório da chapa mais Vasco e o Levenciano da Somamos. Uma reportagem, uma entrevista muito boa na Super Rádio Tupi, o jornalista Wellington Campos. E nós tiramos duas partes, as partes que a gente achou mais importantes para trazer aqui para vocês no canal. Antes de partir para essas notícias, eu queria pedir, se vocês puderem se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação. Quando vocês se inscrevem no canal e ativam o sininho, sempre que a gente lança um vídeo novo, vocês são notificados pelo YouTube. Se vocês puderem também curtir o vídeo, para ele ser mais sugerido para mais vascaínos, ajuda muito a gente aqui e a gente agradece, galera. Começar falando do jogo de ontem, Vasco e São Paulo lá no Morumbi. Na minha opinião, o Vasco jogou bem, o Vasco se manteve bem durante todo o jogo na parte defensiva e tática. Acho até que o Ricardo Sapinto, taticamente, conseguiu dar um nó no São Paulo. O São Paulo não conseguiu furar o bloqueio do Vasco, assim como o Palmeiras não tinha conseguido furar o bloqueio do Vasco no domingo passado, no domingo retrasado. Defensivamente, taticamente, eu acho que o Vasco vem jogando bem. Claro que sem o Benítez, principalmente sem o Benítez, a nossa saída para o ataque fica muito prejudicada. Mas eu acho que o time se comportou bem. Infelizmente, teve a fatalidade lá do Jadson, que deu mole naquela bola. Na verdade, foi o Jadson e o Marco Júnior. Um deixou para o outro deixou para um. E acabou que aconteceu aquilo, o São Paulo roubou a bola dentro da área do Vasco e empatou o jogo. Mas não foi dos piores jogos do Vasco, foi até um bom jogo do Vasco, poderia ter ganho, mas porém o empate não foi dos piores resultados. Agora o Vasco vai pegar o Defensa e Justiça na Argentina quinta-feira pela Sul-Americana e no domingo pega o Ceará. Jogo importante para o Vasco ganhar e voltar a crescer no campeonato. Gostei muito da movimentação, falando um pouco do jogo, gostei muito da movimentação do Gustavo Torres. Não sei o que vocês acharam, eu achei que ele jogou bem e acho que ele pode acabar pegando essa vaga de titular. Germancano dispensa comentários, se ele tem a oportunidade ele vai lá e faz o gol mesmo. Leonardo Gil, imprescindível, se tornou imprescindível nesse meio campo do Vasco. Tá jogando muito bem, tá marcando bem, bons passes, é elétrico, é intenso o jogo inteiro. Eu gostei muito do Leonardo Gil, acho que o Vasco fez uma boa partida. E se jogar dessa maneira contra times mais fracos, eu acho que tem chance do Vasco ganhar de todos eles, times que estão lá embaixo. Goiás, Coritiba, Atlético Goianiense, Botafogo, o próprio Ceará. Acho que o Vasco tem condições de ganhar esses jogos e ficar tranquilo, fazer um campeonato pelo menos tranquilo para ano que vem a gente poder respirar ares melhores. Deixa a sua opinião aí sobre o jogo de ontem, sobre o que você achou do time. Sua opinião aí, galera, que é muito importante pra gente aqui no canal. Outra notícia é sobre uma entrevista muito boa na Rádio Tupi ao jornalista Wellington Campos, do Levenciano e do Carlos Roberto Osório, que faz parte da chapa mais Vasco. Aí, dentre várias perguntas, duas que nós achamos as mais importantes, nós trouxemos aqui e você vai ouvir agora. Sobre as eleições, o que eles acham das eleições que aconteceram e se eles acham que deveria acontecer novas eleições, e também dos times que eles projetam do futuro do Vasco, contratações, o Vasco pacificado, como o Vasco vai ser daqui para frente, como o Vasco pode voltar a crescer, as contratações que podem ser feitas. São duas perguntas e obviamente duas respostas muito boas, muito importantes para nós torcedores entendermos o que essas pessoas, o que essas chapas, o que esses líderes dessas chapas, o Levenciano que é o líder mesmo da Somamos e que é chancelado pela Justiça, eu sempre gosto de frisar, chancelado pela Justiça atualmente como vencedor da eleição do dia 7, portanto presidente eleito do Vasco, porque para a Justiça, nesse momento, a eleição que vale é a do dia 7. O que vai acontecer para frente? Obviamente que vão acontecer batalhas judiciais, isso é horrível para o Vasco, mas infelizmente vão acontecer. A gente não sabe como vai ser, mas nesse momento a decisão é essa. E aí a gente vai botar para vocês ouvirem esse embate muito bom de ideias e o que eles acham sobre as eleições e sobre possíveis novas eleições, né? Não acho que seria a melhor saída não, porque na minha opinião acaba virando bagunça. Toda hora você convocar uma eleição nova acaba virando bagunça, mas isso é uma opinião minha. Um áudio da entrevista agora, galera.
Durante a semana, Wagner, o presidente atual, Alexandre Campelo, reuniu a imprensa para falar do momento político e chegou a propor uma nova eleição. Levenciano, você achou o que desta proposta do Campelo? Isso é uma piada de mau gosto, uma afronta ao Estatuto do Vasco. Qualquer clube, em primeiro lugar, qualquer instituição, ela tem que obedecer suas próprias regras. Muito me admira um presidente como Campelo, que se utilizou de uma manobra estatutária para ter o cargo que ele tem hoje, desafiar o estatuto, propondo algo que não existe no estatuto. Isso é um ataque ao Vasco, um ataque à institucionalidade, um ataque à boa ordem e à justiça. Não existe isso, não existe essa previsão no estatuto. Logo, o que não está no estatuto não pode ser proposto. Só é proposto na cabeça maluca daqueles que não conseguem aceitar, que não conseguiram entregar ao Vasco o que prometeram e que não querem, por inveja, ver alguém que nunca foi de grupo político nenhum, que nunca participou da política do Vasco, chegar e efetivamente encontrar soluções que eles nunca encontraram, nunca pensaram. Carlos Roberto Osório, e aí, o que você achou dessa entrevista coletiva do presidente Campelo propondo uma nova eleição? Wellington, nós acompanhamos sim a entrevista coletiva do presidente Campelo, que foi dada essa semana, e nessa coletiva é importante ressaltar que o presidente do Vasco, ele colocou de maneira muito clara as irregularidades que aconteceram na eleição do dia 7. E a posição do clube foi correta nesse momento. O clube recebeu uma ordem judicial para paralisar a eleição, ele cumpriu essa ordem judicial, determinou o desligamento do sistema computadorizado de registro dos eleitores e, evidentemente, a partir daí, a mesa diretora, numa decisão, na nossa visão, ilegal, decidiu continuar o pleito sem o devido registro do eleitor, ou seja, quem votou, como votou, a partir das 8 horas da noite, ninguém sabe, mais uma nulidade que pesa sobre a eleição do dia 7. Mas o presidente Campelo, você tem razão, fez também uma proposta de resolver esse imbróglio todo com uma terceira eleição. Qual é a nossa posição? Nossa posição é clara, Wellington. Nós entendemos que a eleição do dia 7 ela é nula do ponto de vista judicial e também eleitoral. A eleição do dia 14 ela é perfeita e ela deve ser referendada pela Justiça. Agora, nós sempre cumprimos as decisões judiciais. Cumprimos no dia 7, cumprimos no dia 14 e se a Justiça entender por uma outra alternativa, nós acataremos e estaremos presentes no pleito. Ô Osório, qual é a solução para o Vasco da Gama? A curto prazo, o que você vê? Olha, Wellington, olha, Wagner, apesar de toda essa confusão judicial e eleitoral que nós vivemos hoje, eu tenho muito otimismo com relação ao futuro do nosso clube. Primeiro é importante lembrar que nós vamos estar encerrando talvez um dos períodos mais turbulentos da nossa história, que começou há 3 anos atrás, quando houve um golpe na Lagoa, vamos falar o português claro, o associado do Vasco, em eleição, escolheu um presidente e na Lagoa, por uma maquinação de bastidores, esses mesmos que estão aí hoje apoiando nos candidatos, subverteram esse resultado e elegeram um outro presidente. A partir daí, o Conselho Deliberativo do Vasco ficou totalmente rachado e o clube não teve unidade e não conseguiu desenvolver os seus propósitos. Vivemos um período de radical instabilidade que prejudicou muito o nosso clube. Isso foi corrigido com a aprovação da emenda das eleições diretas, aprovadas por uma Assembleia Geral Extraordinária, e o sócio do Vasco agora vota diretamente para presidente. E eu acho, Wellington, que o Vasco tem uma sorte, a sorte de ter elegido Jorge Salgado, que vai conseguir passar dessa confusão toda, virar dessa página, unir o Vasco da Gama. O Jorge é sereno, ele é experiente, ele é equilibrado, ele tem conhecimento de clube e ele tem capacidade de agregar. O Jorge não tem aresta com ninguém. Ele vai ser um grande pacificador do nosso clube para que a gente possa olhar para frente. Por isso, eu acho que o futuro do Vasco, com uma situação com 120 votos consolidados, ele é um futuro bastante promissor. O que nós precisamos mesmo é virar essa página, seja por uma decisão judicial rápida, reconhecendo a única eleição que foi válida, que é claro que é a eleição do dia 14, ou mesmo colocando e chamando uma terceira eleição. O que nós queremos é uma decisão rápida para que o Vasco possa sangrar, virar a página e olhar para o futuro.
O Leven, o presidente Alexandre Campelo disse que você, ao falar em trazer Balotelli, o Hulk, o Alex Teixeira, você não está fazendo uma coisa positiva para o Vasco da Gama, que o Vasco não teria hoje condições de pagar estes jogadores. O que você fala? O que eu posso falar é que a capacidade dele como gestor tornou impossível ele sequer renovar com o Rossi, que preferiu trabalhar no Bahia ganhando menos do que no Vasco, porque sabe que ele é uma pessoa que não consegue cumprir o mínimo de um acordo, de um contrato. Então, realmente, dentro do Vasco que ele conhece, dentro do Vasco que ele administra, todos esses jogadores parecem um sonho. Porém, se você olhar na imprensa italiana, toda a imprensa italiana está noticiando isso como verdade. Se você conversar com o empresário do Hulk, ele vai te confirmar que nós estamos conversando com eles. E não só com eles, como com grandes outros jogadores, porque a capacidade financeira que nós estamos trazendo para o Vasco não é desse Vasco que está aí esfarrapado com esses dirigentes que não estão à altura da grandeza da marca Vasco, e sim com um projeto vitorioso, campeão, para um Vasco diferente, com outra equipe, com outras pessoas, com outros parceiros, com outros investimentos, com outro nível de parceria e outro nível de capacidade financeira e capacidade de pagamento que nós estaremos implementando, infelizmente, a partir somente do dia 19 de janeiro, quando será a posse, já que o Alexandre Campelo não nos permitiu fazer uma pacífica transição, que seria muito importante para o Vasco no momento que ele está atravessando. Você vê que o Vasco do Campelo é um Vasco, no momento, que consegue ser sufocado pelo Fortaleza dentro de São Januário, e o empate dentro do que foi o jogo acaba sendo um bom resultado. Esse Vasco tem que acabar o mais rápido possível. E para isso seria muito bom, muito importante para o clube, para o time, que ele permitisse que a gente já começasse essa transição logo. Já que não permitiu, me cabe esperar, porque realmente eu não tenho como obrigá-lo a abrir a porta do clube para nós antes da posse, e aguardar a posse, e se Deus quiser, a partir da posse em diante, o vascaíno certamente verá um Vasco muito diferente desse aí construído por Alexandre Campelo, que possivelmente foi um dos piores presidentes da nossa história. Essas foram as perguntas e as respostas, o que eles acham de futuro para o Vasco, o que eles querem de futuro para o Vasco, o que eles acham que está acontecendo nesse momento, o que eles acham sobre as eleições que passaram, o que eles acham sobre essa situação que o Campelo levantou essa bola, essa hipótese de convocar eleições de novo. Vou repetir, na minha opinião, é só a minha humilde opinião, eu acho que pode virar bagunça se toda hora você convocar eleições no clube, né? Essa é só a minha opinião. A gente quer saber a opinião de vocês, que é muito importante aqui pro canal. Deixa a opinião de vocês nos comentários, o que vocês acham sobre essas eleições, sobre as eleições que passaram, sobre essa situação aí de tentar novas eleições, sobre os projetos, sobre o futuro do Vasco, sobre as contratações que o Levenciano falou que estão mesmo encaminhadas, sobre o futuro que o Osório, a chapa mais Vasco, que eles querem pro Vasco, sobre a pacificação do Vasco. Deixa a opinião de vocês sobre tudo isso, sobre todos esses assuntos, galera. É isso, esse foi o nosso vídeo da manhã de notícias do Vasco. Não esquece de, se puder, curtir, compartilhar, ajuda muito aqui o nosso canal. Um abração a todos, fiquem todos com Deus, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.